Olá, chicos e chicas, bem-vindos à classe de espanhol de hoje. Professora Leda Jane já aqui na área do hashtag Fique em Casa Aprendendo, canal 10.2 na TV Educação. Acompanhe a gente no Spotify, na Rádio Timbira com as audioaulas de todos os dias no programa hashtag Fique em Casa Aprendendo, das 16 às 17. Nos siga no Instagram, @plataforma Gonçalves Dias. E lá no YouTube você revê todas essas aulas aqui e aproveita o material que a gente disponibiliza no portal para você estudar e treinar um pouquinho do que você aprende aqui, com apostilas, exercícios, atividades e tira dúvidas, né? Você coloca lá e a gente vai lá e dá uma olhadinha, ver como é que você está. Não perca tempo. O Enem está chegando, não perca uma aula. Pegue seu material aí. Anote, hoje nós vamos falar sobre os Incas. Los Hijos del Sol. Pois é. Então, Los Hijos del Sol. Nós vamos conhecer um pouquinho dos Incas, tá? Toda essa estrutura das ruínas dos Incas de Cusco, quais as principais divindades da religião, o quinto sol, por que eles eram considerados filhos do sol, tá? Então, vamos conhecer um pouquinho dessa história. Vem comigo. Então, a religião Inca, não é região, tá, gente? É religião mesmo. Então, a religião Inca, assim como muitas religiões de povos americanos nativos, consideravam que as suas divindades eram seres da natureza. E, por isso, é possível observar a crença em diversos deuses. Além disso, os Incas também tinham mitos referentes à criação do seu povo, como é encontrado em praticamente todas as religiões do mundo. O Deus Criador. O Deus Criador, com características de Deus cultural, é Viracocha, tá? Qualificado como velho homem dos céus, Senhor e Mestre do mundo. Por ter criado a terra, os animais e os seres humanos e ser o possuidor de todas as coisas, os Incas adoravam-no, sem oferecer-lhe sacrifícios nem tributos. Criou, destruiu os homens e tornou a criá-los a partir da pedra. Depois os dispersou nas 4 direções. Como herói cultural, ensinou aos seres humanos várias técnicas e ofícios. Empreendeu muitas viagens até chegar a Manta, no Equador, de onde partiu sulcando o Oceano Pacífico. Segundo uma versão, em uma embarcação feita com a sua capa. Outra versão já diz que caminhou sobre as águas. A quem eu estou me referindo? Ao deus Viracocha. Inti. Então, quais são as principais divindades da religião Inca? Então, eu vou falar de Inti, que é o deus Sol, tá? Era a divindade protetora da casa real. Seu calor beneficiava a terra andina e fazia as plantas florescerem. Era representado com um rosto humano sobre um disco radiante. A grande festa do sol, o Inti Raymi, era celebrada no solstício de inverno. Para dar as boas-vindas ao sol, ofereciam-lhe uma fogueira onde queimavam uma vítima em sacrifício. Já começou a dar aquele medinho, né? Junto com folhas de coca e milho. Após o fim da celebração, exclamavam: ó Criador, sol e trovão, sede jovens sempre, multiplicai os povos, deixai que vivam em paz. É um ritual, né, gente? Vocês estão observando que é um ritual. Quem já estudou sobre essas civilizações, né, em história, os Incas, os Maias, os Astecas, vai ver bem essa história aqui representada com uma profundidade histórica, tá? Aqui a gente está falando mais uma questão superficial. Então, aqui, o Inti Raymi é o símbolo da festa, tá, gente? Que é comemorado até os dias atuais no Peru. Tem um momento do ano que é feito toda uma encenação. Nós temos aqui no Maranhão a festa junina, não é? Que a gente se reúne, a cidade é decorada, né? Todo mundo se organiza nos bairros, faz os arraiais para essa festa. Em Belém, nós temos o Círio de Nazaré, né, que foi recente agora, que é recente. Então,
toda a cidade se programa para essa festa. Nós temos São José de Ribamar, né, que todo mundo se organiza no mês de setembro para essa comemoração. Então, é mais ou menos nesse sentido. Todos se organizam no Peru até hoje para fazer o Inti Raymi. A mulher de Inti chamava-se Mama Quilia, tá? A mãe Lua. Observem que Inti é o Deus Sol. Então, a esposa, né, a sua esposa, a mãe Lua, chamava-se Mama Quilia, encarregada de regular os ciclos menstruais das mulheres. Olha só. Então, o Deus da chuva, vamos falar agora o Deus da chuva, Apulhapu, era uma divindade agrícola. Na época da seca, faziam peregrinações aos templos consagrados de Ilhapu, construídos em regiões altas. Caso a seca fosse muito persistente, ofereciam-lhe sacrifícios humanos. Os incas acreditavam que a sombra de Ilhapu encontrava-se na Via Láctea, de onde jorrava a água que cairia na terra em forma de chuva. Vocês estão observando que quando eu me refiro às divindades incas, tá? Eles têm, tudo está voltado para uma questão astrológica, né? Mãe Lua, o Sol, né? A questão da chuva, né? Dos ciclos, tá? Então, eles têm uma forma diferente de ver essas divindades, diferente da nossa cultura. Outros deuses importantes são Pachamama, tá? Que é a Mãe Terra. O mundo das coisas visíveis, Senhora das montanhas, das rochas e das planícies. E Pachacamac, que é o espírito que alenta o crescimento de todas as coisas. E espírito pai dos cereais, animais, pássaros e seres humanos. Então, a civilização tinha um Deus para cada, relacionado a cada área, né? A natureza, a questão das marés, a questão dos ciclos das mulheres, né? O sol com a fertilidade, tá? Há milhões de anos, aqui as lendas, né, algumas historinhas. Então, há milhões de anos, Viracocha, que é o criador considerado o criador do universo, deu vida a seus 2 filhos, Mama Oclo, que é filha da lua, e Mama Capac, que é o filho do sol, que foram colocados por ele em suas respectivas ilhas, a da lua e a do sol, né, a ilha da lua e a ilha do sol, que ficam situadas no lago Titicaca. Nós já falamos desse lago aqui em uma outra aula, tá? Nas ruínas de Tiwanaku, tá? Os 2 juntos tinham por dever localizar um local para a construção do seu império. Tá? A lua e o sol, né? O filho da lua e o filho do sol, a Mama e o Manco, eles tinham que juntos por dever localizar um local para a construção do seu império. Chegando à região do altiplano andino, onde hoje se situa a cidade de Cusco, um dos maiores pontos turísticos, né, procurado pelos turistas para conhecer toda essa região, é a cidade de Cusco. Manco enterrou seu bastão na terra, a qual abriu uma fenda e o encobriu. E assim ele passou a chamar aquele local de Cusco, umbigo do mundo. Essa é a tradução simbólica da palavra Cusco, tá? Umbigo do mundo. Durante anos, este lugar foi considerado a capital do Império Inca e era onde se situavam as fortalezas históricas do Império Inca. Olha só essa imagem. Que bonito, né? Realmente dá vontade da gente visitar, da gente conhecer, tá? Então, aqui são as ruínas que ficam no Peru, as ruínas de Cusco, muito famosas. E se vocês buscarem pesquisas, vocês vão encontrar imagens belíssimas e muitos turistas que vão para lá conhecer. A cidade de Cusco foi construída no formato de uma puma, com a fortaleza de Sacsayhuamán,
situada em sua cabeça. Puma é um animal que parece muito com a onça, né? Aquela preta. A puma é aquela preta, bem bonita. Então, essa região é recoberta de mistérios, como um túnel ligando as duas cidades, desde Cusco até a Coricancha, que é o Templo do Sol, onde hoje é a Igreja de Santo Domingo, também um ponto turístico muito visitado. Mas, além desse, há uma história que diz que a cabeça de Atahualpa, o último imperador inca, foi enterrada na cidade de Cusco, cujo propósito era de que, com o tempo, a terra reconstituísse seu corpo e que assim ele pudesse retornar para libertar o império da mão dos que não souberam respeitar a cultura de um povo que se desenvolvia mais rapidamente que os europeus. Gente, tudo que a gente está falando aqui fala muito de cultura. Cada povo tem a sua cultura. Nós temos aqui, né, quando coloca aqui a cabeça de Atahualpa, estava enterrado na cidade de Cusco. Se comenta muito aqui em São Luís, nas suas lendas, né, que embaixo da igreja de São Pantaleão, no centro, a cabeça de uma serpente estaria enterrada. Outros dizem que é embaixo da biblioteca municipal. Então, tem toda a cidade, todo local tem a sua cultura e esta precisa ser respeitada. Então, por algum momento, se entendeu que não estava sendo respeitado. Então, há essa situação onde, com o tempo, esse propósito dessa cabeça enterrada na cidade de Cusco, era com o propósito de, com o tempo, que essa terra, tida como abençoada, reconstituísse o seu corpo. E que ele pudesse voltar para fazer com que as pessoas, né, que assumiram o império voltassem a respeitar a cultura do povo inca. Uma outra versão dessa lenda diz que, depois de um grande dilúvio, apenas um homem e uma mulher se salvaram, sendo esses Mama Oclo e Manco Cápac. Nós já falamos anteriormente que Mama Oclo era a filha da lua e Manco Cápac o filho do sol. Eles foram arrastados em uma balsa de Totora até as margens do lago Titicaca e saíram em busca de um novo lugar para viver. Chegando à região do altiplano andino, dizem que Manco Cápac enterrou seu bastão e denominou aquele local de Cusco, umbigo do mundo, que nós falamos anteriormente, mas de uma outra versão. Daí para frente, eles iniciaram o esplêndido Império Inca. E é muito interessante a história, gente, do Império Inca. Busquem mais, assistam às aulas de história, que um momento vai ter um assunto sobre isso, e vocês vão ver como é rico. Eu, na minha vida escolar, gostava muito de estudar sobre os astecas, os incas, né, e os maias. É uma história fascinante. Os incas acreditavam, né? Por que quinto sol? Os incas acreditavam estar vivendo no quinto mundo, né? Cada um dos seus mundos anteriores havia tido a duração de 1000 anos. E a cada 1000 anos aparecia um sol novo e reiniciava a recuperação dos anos. E ao passar o instante que transcorria entre duas idades, haveria o Pachacuti, que quer dizer inversão do mundo. Tempo de grandes transformações, tempo de destruições, de desolação e restauração. Por essa razão, a destruição e a conquista espanhola, que nós vamos ver um pouquinho mais na frente, foram vistas pelos incas como Pachacuti. Esse aspecto do tempo também existe nos conceitos do cristianismo. O juízo final bíblico, né? Fala-se do juízo final bíblico com muitas transformações, destruições, guerras. Sempre se remete, quando se fala do juízo final, se remete a esse tipo de coisa. Só que no bíblico é percebido como um futuro, já que o Pachacuti estava ocorrendo naquele momento e acabaria com o retorno de um novo sol. Porque os incas eram considerados filhos do sol, tá? Que é o tema da nossa aula, Los Hijos del Sol. Quanto a essa organização social e política, segundo o testemunho espanhol, eles eram perfeitos, tá? Possuidores de espíritos comunitários, adoravam o sol reencarnado em cada inca ou imperador. Então, que era filho do grande sol.
Deste modo, o imperador era considerado Deus dentre o povo. Então, cada inca, né, quando ele morria, ele reencarnava. E ele reencarnava, é assim que acredita essa história, ele reencarnava, né, como sol. Então, filho do grande sol. Então, todos eles são considerados dessa forma, filhos do sol, porque o Deus Sol é quem rege toda a civilização inca. Por isso, los hijos del sol. Expedição espanhola. Pois é, teve uma expedição espanhola em Cusco. Vamos ver como isso aconteceu. A expedição espanhola, que iniciou a conquista dos incas, foi organizada pelo espanhol Francisco Pizarro, um plebeu que havia chegado à América com 34 anos em 1532. Ele tinha, por volta, nessa época, 56 anos, né? Pizarro possuía domínios em Castilha del Oro, Panamá, e, a partir de relatos de outros exploradores, interessou-se pela região chamada Biru, onde se dizia haver grandes riquezas. Em 1527, ele realizou uma expedição para localizar o Império Inca. No entanto, essa expedição fracassou e Pizarro encontrou apenas povos subjugados pelos Incas. Em 1529, Pizarro conseguiu a autorização do rei espanhol Carlos V para empreender a conquista desse império. Então, ele partiu do Panamá com cerca de 200 homens, 27 cavalos e indígenas que eram seus intérpretes. Porque, gente, se fala muito na região Inca como uma lenda. Era como se fosse uma cidade que ela ficasse coberta por nuvens e que nem todo mundo tinha essas ruínas incas, todo mundo via ou poderia explorá-la. Quando chegou às regiões dominadas pelos incas, Pizarro descobriu que uma guerra civil havia acontecido entre as forças de Atahualpa e Huáscar, resultando na vitória de Atahualpa. Em seguida, Pizarro organizou um encontro com Atahualpa nas montanhas de Cajamarca, no caminho para Cusco. Durante esse encontro, um desentendimento entre espanhóis e incas resultou no massacre desses indígenas e, em seguida, seu líder, Atahualpa, foi feito prisioneiro. Atahualpa ofereceu a Pizarro um quadro cheio de ouro para que ele fosse libertado. Pizarro aceitou a oferta, porém não o libertou. Tempos depois, Atahualpa foi enforcado a mando do espanhol. Alguns relatos contam que Pizarro fez isso sob a orientação de Diego de Almagro. Ah, professora, a senhora passou a aula todinha, a gente não ouviu falar desse Diego de Almagro. Quem era ele? Ele era um militar, tá? Ele era um militar e era conhecido como Almagro Velho e seu filho como Almagro Novo. Não tinha essa história que a gente fala muito, o filho mais velho, às vezes leva o nome do pai, aí tem o júnior no final, né? Ou filho, né? No final. Lá não, era novo e velho, tá? Então, alguns relatos históricos comentam que Pizarro estava sob a orientação de Diego, que era um militar e que por muito tempo teve o domínio, né, dessas terras, certo? Então, eu vou mostrar para vocês, voltar aqui numa imagem. Tá aqui. Vocês vão encontrar essa imagem aqui com várias denominações, tá? Vocês vão encontrar como ruínas de Cusco, mas também vocês vão encontrar ela com a denominação apenas de Incas, tá? Ruínas Incas, certo? Então, observem que ela fica no alto. Então, a altitude disto aqui também prejudica quem quer e quem deseja explorar. Eu oriento vocês a pesquisarem, conhecerem um pouco mais dessa história bonita. É uma história interessante para que vocês possam, quando pegar um texto, tá, em espanhol, saber a localização e essas pequenas histórias que a gente conta aqui para vocês
como formato de lendas ou mesmo da cultura desse povo tão enigmático, tá certo? Então, por hoje é só, gente. Hasta luego, vejo vocês na próxima aula.